Meu nome é Shizon Okafal, e nasci em Onitsha, uma das muitas cidades que compõem a Nigéria. Durante 12 longos anos, atuei como especialista em operações noturnas em um dos covens mais temidos às margens do rio Níger. Minha função era executar rituais de feitiçaria exatamente entre meia-noite e 1 da manhã, o período em que a atividade espiritual atinge seu ápice. Dominava como ninguém o ambiente sobrenatural daquele momento. Sabia como lançar maldições que se enraizavam na vida das pessoas, como destruir destinos enquanto seus donos dormiam, alheios ao que acontecia ao redor. Porém, havia 4 versículos bíblicos que nos aterrorizavam profundamente. Quando certos cristãos proclamavam essas palavras à meia-noite, todas as nossas operações desmoronavam. Os ataques que planejávamos voltavam-se contra nós, e nossos planos se desfaziam como cinzas. Foi Jesus Cristo quem me libertou, e hoje revelo os segredos do reino das trevas. Agora, vou compartilhar com você esses 4 versículos poderosos da meia-noite. Não são passagens escolhidas aleatoriamente só porque mencionam a noite ou a escuridão. São as exatas palavras que tornavam alguns cristãos intocáveis justamente na hora em que nosso poder era máximo. A meia-noite, em vez de ser o momento de maior vulnerabilidade, pode se transformar na sua hora de vitória absoluta. Se você tem enfrentado ataques que parecem ocorrer enquanto dorme, este ensinamento é para você. Se acorda pela manhã com a sensação de que algo ruim aconteceu durante a noite, este ensinamento é para você. Se sua vida parece presa em um ciclo de destruição que não consegue romper, este ensinamento é para você. Se luta contra batalhas que nunca terminam, por mais que ore, este ensinamento é para você. Se sente que o inimigo age contra você de maneiras invisíveis, este ensinamento é para você. No reino das trevas, sempre repetíamos uma frase: a meia-noite é o trono da bruxaria. O que isso significava? Que esse é o momento em que bruxas e demônios têm autoridade máxima para agir, pois a barreira entre o mundo espiritual e o físico se torna mais fina. Qualquer ataque lançado nesse horário tem maior chance de se firmar, e qualquer maldição encontra menos resistência. Por isso, todo o coven sério realiza suas operações mais importantes exatamente à meia-noite. Não nos reuníamos em horários aleatórios, mas sim às 12 em ponto, porque era quando nosso poder atingia seu auge. Era quando conseguíamos realizar coisas que seriam impossíveis em qualquer outro momento. No entanto, alguns cristãos aprenderam a enfrentar esse poder com armas que não podíamos vencer. Eles acordavam à meia-noite e proclamavam versículos que neutralizavam tudo o que fazíamos. Hoje, revelo essas passagens para você. A primeira delas está no Salmo 91, versículos 5 e 6. Não terás medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da destruição que assola ao meio-dia. No nosso coven, chamávamos esse trecho de cancelador de terror, porque ele falava diretamente sobre o que fazíamos à noite. Éramos nós o terror noturno, a peste que se espalhava na escuridão. Quando um cristão declarava essas palavras à meia-noite, era como se estivesse falando diretamente conosco, anulando nossa autoridade. Vou contar a história da família Zif, de Nsuka. Eles foram alvo do nosso coven porque o pai, o chefe Zif, se recusou a participar de um ritual que nos daria acesso espiritual a toda a comunidade. Quando ele negou, nossa rainha-mãe decretou que sua família pagaria pelo desafio. Fui designada pessoalmente para executar operações contra eles. Durante 3 meses, ataquei essa família todas as noites, exatamente à meia-noite. Projetava meu espírito até a casa deles, lançava maldições de doenças, confusão, perdas financeiras e desunião familiar. Pronunciava palavras de maldição sobre seus filhos enquanto dormiam e colocava armadilhas espirituais em sua propriedade para provocar acidentes e infortúnios. Os resultados foram devastadores. Os negócios do chefe Zif começaram a fracassar. Seu filho mais velho sofreu um acidente de carro que o deixou hospitalizado por semanas. Sua esposa desenvolveu uma doença misteriosa que os médicos não conseguiam diagnosticar. A filha mais nova passou a ter pesadelos terríveis todas as noites. A família estava se despedaçando, exatamente como planejávamos. Então, algo mudou. Um evangelista visitante falou sobre o Salmo 91 em sua igreja.
Explicou que os versículos 5 e 6 tratavam especificamente de terrores noturnos e ataques espirituais que ocorrem na escuridão. Orientou os fiéis a acordarem à meia-noite e declararem esses versículos sobre suas vidas e famílias. O chefe Zir levou o ensinamento a sério. Naquela mesma noite, preparou-se para o momento decisivo. Quando o relógio marcou meia-noite, reuniu toda a família na sala. Sua esposa, apesar da fraqueza causada pela doença, compareceu. O filho mais velho, ainda se recuperando do acidente, chegou apoiado em muletas. A filha mais nova, assombrada pelos pesadelos, também estava lá, mesmo com medo. Juntos, exatamente à meia-noite, proclamaram em voz alta: não teremos medo do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da destruição que assola ao meio-dia. Eu estava no plano espiritual, pronta para lançar o ataque daquela noite. Já conhecia cada detalhe daquela casa, sabia onde cada membro da família dormia e quais eram suas fraquezas espirituais. Estava confiante de que seria mais uma noite de destruição rotineira. Mas estava enganada. O que aconteceu em seguida ainda me assombra. No instante em que pronunciaram o versículo, uma barreira surgiu ao redor da casa. Não era uma proteção de metal ou pedra, mas uma muralha formada pelas próprias palavras que eles estavam declarando. O Salmo 91 se materializou como um escudo que se estendia do chão ao céu, envolvendo toda a propriedade. As palavras brilhavam no ar como um muro de fogo, pulsando com poder e autoridade. Tentei me aproximar para lançar minhas maldições de sempre, mas, no momento em que toquei a barreira, fui arremessada para trás com uma força avassaladora. Era como encostar em um fio elétrico, só que 1000 vezes mais intenso. Voei pelo ar e caí longe da propriedade, sentindo uma dor que atravessava todo o meu ser. As palavras do Salmo 91 estavam vivas, ativas, agressivas. Defendiam aquela família com uma ferocidade que eu nunca tinha visto. Tentei novamente, procurando um ponto fraco, talvez nos fundos da casa, talvez uma janela que tivessem esquecido de cobrir com a declaração. O resultado foi o mesmo. O escudo era completo. Mesmo que estivesse encolhendo. Ela agradeceu por cada cliente que ainda permanecia fiel, por cada funcionário que não a havia traído, por cada oportunidade que ainda surgia, por menor que fosse. Enquanto falava, algo extraordinário começou a acontecer. No mundo espiritual, a atmosfera ao redor de sua casa se transformou. Antes, o ambiente estava carregado de uma energia pesada, densa, como uma névoa escura que sufocava qualquer sinal de prosperidade. Mas, à medida que Madame Chinieri pronunciava suas palavras de gratidão, raios de luz começaram a romper aquela escuridão. Era como se cada obrigada fosse um martelo espiritual, quebrando as correntes que prendiam seu negócio. Os espíritos de traição, de má decisão e de perda de clientes que eu havia enviado começaram a se contorcer, incapazes de suportar a frequência daquela gratidão. Eles tentavam se aproximar, mas eram repelidos como se estivessem batendo em uma parede invisível. Na primeira noite, não senti nada diferente. Mas, na segunda, quando cheguei para continuar o ataque, percebi que algo havia mudado. A energia ao redor da casa estava mais leve, como se o ar tivesse sido purificado. Tentei enviar os mesmos espíritos, mas eles se recusavam a obedecer. Alguns até fugiam antes mesmo de chegarem perto. Na terceira noite, a resistência era ainda maior. Quando tentei invocar os espíritos de traição para agir sobre seus funcionários, eles simplesmente desapareceram no ar, como fumaça dissipada pelo vento. Na quarta noite, não consegui sequer me aproximar da propriedade. Era como se uma barreira invisível me impedisse de avançar, empurrando-me para trás com uma força que eu não conseguia vencer. Madame Chinieri, por sua vez, começou a notar mudanças no mundo físico. Na manhã seguinte à primeira noite de gratidão, um cliente antigo ligou para fazer um pedido que ela não recebia há meses. Na semana seguinte, um fornecedor ofereceu um desconto em uma remessa de tecidos que ela precisava urgentemente. Seus funcionários, antes distantes e desconfiados, começaram a trabalhar com mais empenho, como se uma nova motivação os tivesse tomado. Em menos de um mês, o negócio não apenas se recuperou, mas superou os níveis anteriores à crise.
Os clientes que haviam sido roubados pelos concorrentes começaram a retornar, atraídos por algo que não conseguiam explicar. Os investimentos que antes pareciam desastrosos agora davam frutos inesperados. Até mesmo os funcionários que haviam traído foram substituídos por outros mais leais e competentes. A rainha-mãe da nossa congregação ficou furiosa quando soube do fracasso da operação. Ela convocou uma reunião de emergência e exigiu explicações. Quando contei o que havia acontecido, ela não quis acreditar. Como uma simples oração de gratidão pode ter tanto poder? Perguntou, incrédula. Expliquei que não era apenas uma oração, mas uma declaração de autoridade. Quando alguém se levanta à meia-noite para agradecer, está dizendo ao mundo espiritual que não aceita a derrota. Está declarando que, mesmo no meio da escuridão, reconhece a mão de Deus agindo. E isso é algo que nós, no reino das trevas, não conseguimos suportar. A rainha-mãe ordenou que eu e outras 3 bruxas tentássemos novamente, desta vez com um ataque mais intenso. Naquela noite, nos posicionamos nos 4 cantos da propriedade de Madame Chinière e lançamos uma onda de espíritos de destruição, pobreza e desespero. Mas, quando ela se levantou à meia-noite para agradecer, foi como se uma explosão de luz varresse tudo ao redor. Os espíritos que havíamos enviado foram aniquilados instantaneamente, e nós 4 fomos lançados para longe, como se tivéssemos sido atingidos por um raio. Na manhã seguinte, Madame Chinière recebeu uma ligação de um investidor internacional interessado em expandir seu negócio para outros países. O que começou como uma simples prática de gratidão se transformou em uma virada que nem mesmo nós, com todo o nosso poder, conseguimos reverter. A lição é clara: a gratidão à meia-noite é uma arma espiritual que muda o curso das batalhas. Quando você se levanta nesse horário para agradecer, está declarando que não aceita a narrativa do inimigo. Está dizendo que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, escolhe enxergar a bondade de Deus. E isso é algo que o reino das trevas não pode suportar. Para ativar esse poder, faça o seguinte: hoje à noite, programe um alarme para meia-noite. Quando ele tocar, levante-se, vá para um lugar tranquilo e comece a agradecer. Não peça nada. Apenas agradeça. Agradeça pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família, pelo seu trabalho, pelas pequenas vitórias do dia. Faça isso por pelo menos 40 noites consecutivas e observe como a atmosfera ao seu redor começará a mudar. Há ainda um terceiro versículo que quero compartilhar com você. Ele está em Isaías 62, 6, 7, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não haja descanso em vós, nem deis descanso a ele, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. No nosso coven, chamávamos esse versículo de a vigília eterna, porque ele representa uma intercessão constante, uma oração que nunca cessa. Quando os cristãos aplicam esse princípio, especialmente à meia-noite, eles criam uma barreira espiritual que impede qualquer ataque do inimigo. Deixe-me contar sobre o caso do pastor Emeka, de Enugu. Pastor Emeka liderava uma igreja que crescia rapidamente, e isso chamou a atenção de nossa congregação. A rainha-mãe decidiu que ele precisava ser detido a qualquer custo. Ela me designou para liderar uma operação de ataque contínuo contra sua vida e ministério. Nossa estratégia era simples: enviar espíritos de enfermidade, pobreza e divisão para enfraquecê-lo. Durante semanas, trabalhamos sem descanso. Enviávamos espíritos de doença para atacar sua saúde, espíritos de falta para esvaziar sua conta bancária e espíritos de discórdia para semear conflitos entre ele e sua equipe. No início, os resultados foram devastadores. Pastor Emeka começou a sentir dores no corpo que nenhum médico conseguia diagnosticar. Sua igreja passou por uma crise financeira, e alguns de seus líderes mais próximos começaram a questionar sua liderança. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma das intercessoras da igreja, uma senhora chamada Ifioma, teve um sonho no qual Deus lhe mostrou que a meia-noite era o horário crítico dos ataques. No sonho, ela viu demônios cercando a igreja exatamente à meia-noite, tentando entrar, mas sendo impedidos por uma parede de fogo. Quando acordou, Ifioma compartilhou o sonho com o pastor, e eles decidiram implementar uma vigília de oração à meia-noite.
A partir daquela noite, um grupo de intercessores começou a se reunir na igreja exatamente à meia-noite para orar e declarar a palavra de Deus. Eles não sabiam, mas estavam ativando o poder de Isaías 62, 6, 7. Na primeira noite em que a vigília começou, eu estava lá, pronto para continuar o ataque. Mas, quando os intercessores começaram a orar, algo extraordinário aconteceu. Era como se uma onda de calor espiritual varresse o ambiente. Os espíritos que eu havia enviado começaram a se debater, como se estivessem sendo queimados. Tentei invocar mais forças, mas foi inútil. Cada palavra de oração que eles pronunciavam agia como uma espada, cortando as correntes que prendiam o pastor e sua igreja. Na segunda noite, os espíritos de doença que eu havia plantado em seu corpo simplesmente evaporaram. Na terceira noite, os espíritos de falta foram expulsos de suas finanças. Na quarta noite, os espíritos de discórdia foram dissipados, e a unidade voltou a reinar entre os líderes da igreja. Em menos de 2 semanas, a situação se inverteu completamente. Pastor Emeka não apenas se recuperou da enfermidade, mas sua saúde melhorou a ponto de ele se sentir mais forte do que antes. As finanças da igreja foram restauradas de forma sobrenatural, e novos membros começaram a chegar em massa. A rainha-mãe, ao saber do fracasso da operação, ficou furiosa. Ela tentou enviar mais bruxas para reforçar o ataque, mas nenhuma delas conseguia sequer se aproximar da igreja. A vigília à meia-noite havia criado uma barreira tão poderosa que qualquer tentativa de invasão era imediatamente repelida. No final, a rainha-mãe foi forçada a admitir a derrota. Essa igreja está protegida por algo que não conseguimos quebrar, disse ela. Eles descobriram o segredo da vigília eterna. Estava em declínio. Mas, pelo menos, ainda tinha algo. Ela agradeceu a Deus pelo teto sobre sua cabeça. Agradeceu pela comida em sua mesa. Agradeceu por seus juízos justos. Mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Ou por quê. No início, os agradecimentos pareciam forçados. Sua mente queria reclamar. Seu coração queria gritar sobre seus problemas. Mas ela persistiu e continuou a expressar gratidão. Naquela noite, eu estava posicionado para lançar o ataque. Já vinha sabotando seus negócios havia 2 meses. Conhecia seus padrões, suas fraquezas. Sabia exatamente quais espíritos enviar e como posicioná-los para causar o máximo de dano. Estava tudo preparado. Mais uma noite de destruição bem-sucedida. No momento em que ela começou a agradecer, a atmosfera espiritual ao redor de sua casa se transformou. Era como ver as trevas fugirem da luz. Em um instante, o ar ao redor da propriedade estava carregado de presença demoníaca. No instante seguinte, algo nos empurrava para fora. O ato de agradecer criava um campo de força que se expandia a partir do lugar onde ela estava sentada. O ar se tornou denso com algo que não conseguíamos penetrar. Não era a resistência comum que sentíamos quando as pessoas oravam contra nós. Era diferente. Era uma atmosfera que rejeitava nossa própria presença. Não podíamos sequer permanecer perto da propriedade, quanto mais entrar nela. Tentei enviar espíritos de clientes desonestos. Eles se aproximavam dos limites da propriedade e não conseguiam avançar. A atmosfera de gratidão era como um muro que não podiam atravessar. Tentei enviar espíritos de más decisões. Eles eram repelidos antes mesmo de chegarem à porta. Tentei enviar espíritos de traição. Eles fugiam antes de alcançarem a propriedade, gritando que a atmosfera os queimava. O agradecimento não era apenas palavras. Era uma arma. Cada expressão de gratidão funcionava como uma espada, cortando nossas operações. Cada ato de reconhecimento era como fogo queimando nossas missões. Quanto mais ela agradecia, mais forte se tornava o campo de força. Quando terminou seus 15 minutos de gratidão, toda a propriedade estava envolta em uma atmosfera onde nenhum demônio conseguia sobreviver. Voltei para a reunião no covil completamente frustrado. Relatei que Madame Chineal havia descoberto a guerra da gratidão e que nossos ataques estavam sendo neutralizados. A rainha-mãe enviou reforços. 5 bruxas atacaram juntas na noite seguinte. Todas fracassaram.
A atmosfera de gratidão era impenetrável. Sua prática de agradecimento continuou todas as noites, por 90 dias seguidos. Ao final desse período, seu negócio não apenas se recuperou, mas dobrou de tamanho. Clientes retornaram em número maior do que antes. Novos compradores apareceram de estados onde ela nunca havia feito negócios. Seus funcionários se tornaram leais e dedicados. Um investimento ruim, de repente, se tornou lucrativo. Hoje, Madame Chineal é uma das comerciantes de tecidos mais ricas da Nigéria. Emprega mais de 200 pessoas. Construiu uma igreja, uma escola e uma comunidade. E tudo começou com um versículo declarado à meia-noite, com gratidão no coração. O Salmo 1:8-24 é poderoso porque transforma sua postura à meia-noite. Em vez de ser uma vítima sob ataque, você se torna um adorador que muda atmosferas. O inimigo espera encontrá-lo dormindo ou com medo nesse horário. Quando ele o encontra agradecendo, tudo o que planejou é interrompido. Para ativar esse versículo, acorde à meia-noite e passe pelo menos 15 minutos agradecendo. Não ore pelos seus problemas. Não reclame da sua situação. Simplesmente agradeça pelo que você tem, por quem ele é e pelo que já fez. A gratidão vigiada nesse horário, quando esperamos que nossas maldições sejam mais eficazes, altera a atmosfera ao redor da sua vida. Preciso ser honesto com você. Toda vez que conto histórias como a de Madame Chineal, algo se agita dentro de mim, culpa, arrependimento. Por que fui eu quem coordenava aqueles ataques? Fui eu quem enviava espíritos para destruir um negócio. Fui eu quem tentava tirar tudo o que ela havia construído em 20 anos. E agora, ao ver o dano que causei, gostaria de desfazer cada pedaço disso. Por isso, quero falar sobre algo chamado Protocolo de 21 Dias de Libertação. É um sistema completo para identificar e quebrar as 7 principais estratégias que usávamos contra os cristãos quando eu operava nas trevas. Esse protocolo foi desenvolvido por crentes que entendem de guerra espiritual. Eu mesmo passei por ele após minha libertação. Foi parte do meu processo de cura, aprender a reconhecer e quebrar cada missão em que eu havia participado, e a caminhar na liberdade que Jesus conquistou para mim. Se a família Ezequiel tivesse conhecido esse protocolo antes, talvez não tivesse sofrido por 3 meses antes de descobrir o Salmo 91. Se Madame Chineal tivesse passado por esses 21 dias no início, talvez não tivesse perdido milhões de nairas em nossos ataques. O link está na descrição. Não espere. O inimigo não espera. Se suas noites têm sido alvo de ataques, se a meia-noite tem sido a hora em que o inimigo age em sua vida, escreva nos comentários: eu mudo minha atmosfera com gratidão. Faça essa declaração hoje. As vendas de Sheffield Wear haviam caído 70%, sua saúde estava deteriorada e seu casamento desmoronava. Foi então que ele ouviu sobre a gratidão à meia-noite em um programa de rádio. Começou a acordar à meia-noite para agradecer. Agradeceu a Deus mesmo com o negócio falindo. Agradeceu mesmo com o corpo doente. Agradeceu mesmo com a esposa ameaçando ir embora. Na primeira noite em que agradeceu, não conseguia entrar em sua loja para continuar plantando espíritos de desonestidade nos clientes. A gratidão havia criado uma atmosfera que rejeitava tudo o que eu tentava enviar. Após 2 meses de gratidão consistente à meia-noite, o negócio de Sheffield Wear se recuperou completamente. Sua saúde foi restaurada. Sua esposa voltou atrás na decisão de deixá-lo. Os concorrentes que haviam pagado para destruí-lo assistiram, atônitos. O investimento que fizeram em feitiçaria produziu o resultado oposto. O homem que eles almejavam arruinar agora era mais bem-sucedido do que nunca. Antes de revelar o versículo-chave, preciso lhe fazer uma pergunta importante. Se o que você ouviu até agora abriu seus olhos, se está começando a entender por que a meia-noite tem sido a hora favorita do inimigo para atacá-lo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa. Há crentes agora mesmo perdendo a batalha todas as noites porque dormem exatamente na hora em que as bruxas estão mais ativas. Você pode ser quem trará essa revelação para eles. Compartilhe agora. O versículo da meia-noite está em Atos 16, versículos 25 e 26. Esse texto é: nenhuma gravidez acontecia.
Os médicos diziam que era um mistério, mas a irmã Cash sabia que não era apenas um problema médico. Havia algo mais profundo, algo espiritual, operando contra ela. Ano após ano, ela via outras mulheres da igreja engravidarem, enquanto seu ventre permanecia vazio. As lágrimas se tornaram suas companheiras noturnas, e a vergonha, sua sombra constante. O que ela não sabia era que, décadas antes, sua avó havia feito um pacto com espíritos de esterilidade. Em troca de proteção contra uma maldição lançada por uma rival, ela havia prometido que nenhuma de suas descendentes teria filhos. Esse pacto foi renovado a cada geração, e as forças das trevas o cumpriam com precisão. Toda vez que a irmã Cash se aproximava de uma gravidez, algo acontecia, um aborto espontâneo, um diagnóstico inesperado, uma interferência médica inexplicável. As correntes da esterilidade eram reforçadas exatamente à meia-noite, enquanto ela dormia, alheia ao que acontecia no mundo espiritual. Ela já havia passado por incontáveis orações de libertação, jejuns prolongados e até mesmo correntes de oração em sua igreja. Nada funcionava. Os pastores diziam que era uma questão de fé, mas a irmã Cash sabia que não era falta de fé. Era uma batalha espiritual que ela não conseguia vencer sozinha. Até que um dia, uma amiga lhe mostrou Atos 16, 25-26. Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, mas quando oraram e louvaram a Deus à meia-noite, um terremoto quebrou todas as correntes e abriu todas as portas, explicou a amiga. Se você fizer o mesmo, Deus pode quebrar as correntes que estão prendendo você. A irmã Cash decidiu agir. Naquela mesma noite, ela acordou à meia-noite e se ajoelhou ao lado da cama. Começou lendo em voz alta os versículos de Atos 16, declarando que assim como as correntes de Paulo e Silas foram quebradas, as correntes da esterilidade sobre sua vida também seriam. Então, começou a orar. Não eram orações tímidas ou murmuradas, mas clamores profundos, saídos do fundo do seu coração. Ela orou pela sua família, pelo seu marido, pela maldição que agora entendia estar sobre sua linhagem. Depois, começou a cantar. Não se importou se sua voz era bonita ou não. Cantou com toda a força, como se sua vida dependesse daquilo. Na primeira noite, nada pareceu acontecer. Ela orou, cantou e voltou para a cama, perguntando-se se aquilo realmente faria diferença. Mas algo dentro dela dizia que precisava persistir. Na segunda noite, repetiu o mesmo ritual. E na terceira. E na quarta. Na sétima noite, enquanto cantava, sentiu uma leveza no peito, como se algo estivesse se movendo no mundo espiritual. Não sabia explicar, mas tinha a sensação de que algo estava mudando. Enquanto isso, no reino espiritual, as forças das trevas estavam em alerta. A irmã Cash não sabia, mas sua avó havia feito um pacto com uma poderosa feiticeira, conhecida como a Rainha da Esterilidade. Esse pacto era guardado por um documento espiritual, selado com sangue e protegido por rituais noturnos. Toda vez que a irmã Cash chorava e cantava à meia-noite, o documento começava a tremer. As correntes que prendiam seu ventre vibravam, como se algo as estivesse enfraquecendo. Na 10ª noite, as primeiras rachaduras apareceram no documento. A rainha da esterilidade ficou furiosa. Ela convocou suas servas e ordenou que reforçassem o pacto. Essa mulher não pode quebrar o que foi estabelecido há 3 gerações, gritou. Mas toda vez que tentavam realizar os rituais, a voz da irmã Cash cantando à meia-noite interrompia suas operações. Era como se uma força invisível estivesse desestabilizando tudo ao redor. Na 14ª noite, um estrondo ecoou no mundo espiritual. As fundações do pacto começaram a tremer. As correntes que prendiam a irmã Cash estavam quase invisíveis, como se estivessem se dissolvendo. A rainha da esterilidade entrou em pânico. Ela sabia que, se não agisse rápido, perderia o controle sobre aquela família. Mas era tarde demais. Na 21ª noite, o terremoto chegou. O documento espiritual que mantinha o pacto de esterilidade se despedaçou em milhares de fragmentos. As correntes que prendiam o ventre da irmã Cash se quebraram com um estrondo, como se fossem feitas de vidro. A prisão espiritual que havia roubado sua fertilidade por 15 anos foi destruída em um instante. A rainha da esterilidade gritou de ódio.
Ela havia perdido uma de suas maiores conquistas. Mas não havia nada que pudesse fazer. A irmã Cash havia vencido a batalha. 3 meses depois, ela descobriu que estava grávida. Os médicos ficaram surpresos, pois não havia explicação médica para o que havia acontecido. 9 meses depois, ela deu à luz um menino saudável, o primeiro filho de sua linhagem em 3 gerações. Hoje, a irmã Cash é conhecida como uma mulher de fé que quebrou correntes. Ela testemunha em igrejas e conferências, contando como a meia-noite se tornou a hora da sua vitória. Seu filho cresce forte e saudável, livre das maldições que aprisionaram sua família por décadas. E tudo começou quando ela decidiu seguir o exemplo de Paulo e Silas, orar e louvar a Deus à meia-noite. Se você está enfrentando uma batalha que parece impossível de vencer, se há correntes invisíveis prendendo sua vida, saiba que há poder na meia-noite. Não importa se é pobreza, doença, esterilidade, vícios ou qualquer outra forma de opressão. O mesmo Deus que quebrou as correntes de Paulo e Silas pode quebrar as suas. Mas você precisa agir. Acorde à meia-noite, leia Atos 16, 25-26 em voz alta, ore com fervor e cante louvores como se sua liberdade dependesse disso. Porque, no mundo espiritual, ela realmente depende. Não desista nas primeiras noites. Não se importe com o que os outros vão pensar. Se Paulo e Silas tivessem se preocupado com o que os carcereiros diriam, nunca teriam experimentado o terremoto que os libertou. Faça como eles. Persista. E espere o milagre. Porque quando você louva a Deus à meia-noite, as portas se abrem, as correntes se quebram e a liberdade chega. Misteriosas doenças antes mesmo de completarem 5 anos. Os médicos não encontravam explicação. Os exames sempre voltavam normais, mas as crianças definhavam diante dos olhos dos pais, como se uma força invisível as estivesse sugando a vida. O que eles não sabiam era que uma maldição ancestral pesava sobre a família. Uma tia-avó, há décadas, havia lançado um feitiço de morte prematura sobre a linhagem, e a cada geração, os primogênitos eram ceifados antes de atingirem a idade adulta. Quando o 4º filho nasceu, o pai, um homem de fé, decidiu que não aceitaria mais aquele destino. Ele se lembrou das histórias que ouvirá sobre a meia-noite, o momento em que Deus age com poder e julgamento. Então, na noite em que o bebê completou 1 mês de vida, ele se levantou exatamente à meia-noite, abriu a Bíblia em Êxodo 12h29 e leu em voz alta. E aconteceu que, à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Enquanto lia, ele declarou com autoridade: assim como Deus julgou o Egito à meia-noite, eu declaro que toda maldição de morte prematura sobre esta família é quebrada agora. Nenhum primogênito desta geração será tocado. Naquela mesma noite, a tia-avó que havia lançado a maldição acordou assustada, sentindo uma dor aguda no peito. Ela correu para o altar que mantinha escondido em seu quarto e viu que as velas estavam apagadas, como se uma mão invisível as tivesse soprado. Os objetos de feitiçaria estavam espalhados pelo chão, quebrados, como se uma tempestade tivesse passado por ali. Ela tentou invocar seus espíritos protetores, mas nenhum respondeu. Algo havia mudado. Algo maior do que ela havia agido. Nos dias seguintes, a tia-avó começou a adoecer. Dores inexplicáveis, insônia, pesadelos constantes. Ela sabia que era o julgamento de Deus sobre sua vida. No 30º dia de oração do pai, ela não suportou mais. Chegou à casa da família, ajoelhou-se diante deles e confessou tudo. Chorou, pediu perdão e renunciou à bruxaria. O pai, mesmo com o coração ferido pelas perdas anteriores, perdoou-a e orou por sua libertação. A partir daquele dia, a maldição foi quebrada. O 4º filho cresceu forte e saudável. Nenhuma doença o tocou. Anos depois, ele se tornou um homem de Deus, e a família que antes era marcada pela morte agora é conhecida pela vida. 3 gerações depois, ainda celebram o milagre daquela meia-noite em que o julgamento de Deus caiu sobre o inimigo e a bênção floresceu. A meia-noite não é apenas um horário no relógio. É um momento estratégico no mundo espiritual. Enquanto o inimigo a usa para atacar,
Deus a usa para julgar. Enquanto as trevas se fortalecem, a luz irrompe com poder. Quando você se levanta à meia-noite para declarar a palavra, você não está apenas orando, você está acionando o tribunal celestial. Você está convidando Deus a agir como agiu no Egito, como agiu na prisão de Paulo e Silas, como agiu na vida daquela família em Port Harcourt. Se você tem carregado maldições, padrões de destruição ou ataques espirituais, não espere mais. A meia-noite é a sua hora. Levante-se. Abra a Bíblia. Declare Êxodo 12h29. Peça a Deus que julgue toda operação do inimigo contra você. Não ore com medo, ore com fé. Porque à meia-noite, Deus não apenas ouve, ele age. E quando ele age, as cadeias se quebram, as maldições são anuladas e a vitória chega. Não importa quanto tempo você espera. Não importa quantas vezes o inimigo tentou te derrubar. A meia-noite é o momento em que Deus inverte o jogo. É o momento em que os fracos se tornam fortes, os cativos são libertos e os que choram recebem consolo. Então, hoje à noite, quando o relógio marcar 0h, esteja pronto. Porque à meia-noite, Deus está esperando por você. Afraide da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Senhor, eu cancelo agora mesmo todo ataque noturno contra mim, minha família, meus bens e meu futuro. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo, eu a condenarei. Agora, eu declaro Salmos 1:9-62, à meia-noite me levanto para te louvar, por causa dos teus justos juízos. Senhor, eu transformo esta hora em um momento de gratidão. Mesmo que eu não veja resultados, eu escolho agradecer. Mesmo que as circunstâncias não mudem, eu escolho exaltar o teu nome. Eu declaro que a atmosfera ao meu redor se enche de adoração, e o inimigo não consegue operar onde há louvor. Em seguida, eu tomo autoridade com Atos 16:25-26, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Senhor, eu declaro que o mesmo poder que libertou Paulo e Silas está operando em minha vida. Que as minhas cadeias sejam quebradas, que as minhas prisões sejam abertas, que toda opressão seja removida. Eu ordeno que todo grilhão espiritual seja despedaçado agora, em nome de Jesus. Por fim, eu invoco o juízo de Êxodo 12h29. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava no trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Pai, eu peço que o mesmo juízo que caiu sobre o Egito caia sobre toda operação de bruxaria, maldição hereditária, pacto familiar ou aliança demoníaca que esteja contra mim. Que todo espírito que tem roubado, matado e destruído na minha vida seja julgado e expulso. Que toda estrutura do inimigo seja demolida, e que a minha vitória seja estabelecida para sempre. Eu declaro que, a partir de hoje, a meia-noite não é mais a hora do inimigo, mas a minha hora de vitória. Não é mais a hora do medo, mas a hora da minha libertação. Não é mais a hora da derrota, mas a hora do meu triunfo. Eu me levanto como um guerreiro, armado com a palavra de Deus, e ordeno que toda a força das trevas seja desmantelada em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo me ajude a ser fiel a esta batalha. Que eu não desista, não me canse e não retroceda. Mesmo que eu não veja resultados imediatos, eu confio que a Tua palavra não volta vazia. Mesmo que o inimigo tente me distrair, eu me mantenho firme. Mesmo que as circunstâncias gritem o contrário, eu escolho crer no que a Tua palavra diz. Eu recebo agora a minha libertação. Recebo a minha cura. Recebo a minha restauração. Recebo a minha vitória. E declaro que, assim como aconteceu com o irmão Shidi, assim como aconteceu com Paulo e Silas, assim como aconteceu com a família que perdeu seus filhos, o mesmo Deus que agiu no passado está agindo agora em meu favor. Que a meia-noite seja para mim o momento em que as portas se abrem, as cadeias se quebram e os milagres acontecem. Em nome de Jesus, amém. Não temerei o dardo que voa de dia.
Não temerei a peste que se arrasta na escuridão. Não temerei a destruição que devasta ao meio-dia. Todo terror noturno está cancelado. Todo ataque da noite está bloqueado. Estou coberto pelo Altíssimo. Declaro Salmo 1:9-62 sobre a minha meia-noite. À meia-noite me levanto para te louvar, por causa dos teus justos juízos. Não dormirei durante a hora estratégica. Não entregarei minhas noites ao inimigo sem resistência. Encherei a atmosfera da meia-noite com ações de graças, e tudo se voltará a meu favor. Declaro Atos 16:25-26 sobre todas as cadeias da minha vida. Assim como Paulo e Silas, orarei e cantarei louvores à meia-noite. Assim como eles, experimentarei o terremoto que abala prisões e quebra grilhões. Toda porta fechada contra mim se abre agora. Toda corrente que me prende está se rompendo neste momento. Sou livre. Declaro Êxodo 12:29 sobre toda operação de feitiçaria contra a minha vida. O mesmo juízo que caiu sobre o Egito à meia-noite está sendo executado agora. Toda bruxa que me ataca nesta hora tem sua missão destruída. Todo demônio que opera contra mim na escuridão está derrotado. Que o juízo de Deus caia sobre toda operação inimiga. A partir de hoje, a meia-noite é a minha hora de vitória. Não dormirei durante a batalha. Não entregarei a noite ao inimigo. Levantarei à meia-noite e declararei a palavra de Deus sobre a minha vida. Toda missão plantada enquanto eu dormia está anulada agora. Toda maldição lançada sobre mim à meia-noite está quebrada agora. Toda operação de feitiçaria direcionada a mim está destruída agora. A meia-noite pertence a Jesus. Minhas noites pertencem a Jesus. Minha vida pertence a Jesus, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Se você orou essa oração comigo, algo se moveu no mundo espiritual. Os demônios que foram designados para atacar você à meia-noite acabam de receber a notícia. Você descobriu os 4 versículos da meia-noite. Agora, quero que você aplique esses princípios de forma prática. Na primeira semana, concentre-se no Salmo 91:5-6. Programe um alarme para meia-noite. Quando ele tocar, acorde e declare esse versículo em voz alta sobre você, sua família e sua casa. Faça isso todas as noites até que se torne natural. Na segunda semana, adicione o Salmo 1:9-62. Depois de declarar o Salmo 91, passe 10 minutos agradecendo. Agradeça por tudo que vier à sua mente. Que a gratidão encha a atmosfera da meia-noite. Na terceira semana, inclua Atos 16:25-26. Após o momento de gratidão, leia essa passagem e cante. Cante qualquer cântico de adoração que você conheça, cante com força. Espere que a mudança aconteça enquanto você louva. Na quarta semana, adicione Êxodo 12:29. Depois de cantar, leia essa passagem e ore pedindo juízo divino contra toda operação de feitiçaria que esteja mirando a sua vida. Faça isso com autoridade, com expectativa. Ao final de um mês, você terá um arsenal completo para meia-noite, terror cancelado, atmosfera transformada, cadeias quebradas, juízo liberado. O inimigo não terá mais domínio sobre as suas noites. Agora, quero que você faça uma declaração final nos comentários. A meia-noite é a minha hora de vitória. Escreva isso e cele o que Deus fez em sua vida. Antes de encerrar, peço que faça algo importante. Se essa mensagem abriu seus olhos para o poder das declarações à meia-noite, compartilhe este vídeo. Há milhões de cristãos perdendo a batalha da meia-noite todas as noites. Eles dormem enquanto as bruxas caminham. Acordam derrotados, sem saber o que aconteceu. Eles precisam ouvir essa revelação. Comente abaixo qual desses 4 versículos você declarará primeiro hoje à noite. Quero ouvir de você. Quero saber que esses segredos estão chegando a crentes que precisam deles. E lembre-se, não somos apenas um canal, somos um movimento. Estamos quebrando covens, expondo as trevas e equipando a igreja para a guerra. Meu nome é Shizomo Coafer. Executei operações à meia-noite por 12 anos. Destruí vidas enquanto as pessoas dormiam. Plantei missões que criavam raízes na escuridão. Mas Jesus me libertou.
E agora estou dedicando o resto da minha vida a ensinar os crentes a vencer a batalha da meia-noite. O reino das trevas tem os crentes informados. Depois de hoje, você está informado. Depois de hoje, sua meia-noite está protegida. Depois de hoje, toda missão lançada contra você na noite será destruída pela palavra de Deus. Programe o alarme para meia-noite hoje à noite. Declare esses versículos. E veja a sua vida se transformar. Deus abençoe você.